uma Eu vi agora na previsão. rádio que o pessoal estava falando que domingo vai ser bem frio. É. Então, vamos Andréia, lá. pode começar. Ó, eu vou. Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais um webinário aqui com pessoas queridas participando conosco. Hoje nós temos novamente o professor Francisco Tupi, que aceitou nosso convite, né, Tupi? Fala um oi aí, Opa! Tupi. Oi, Aí. pessoal! Tudo bem? Feliz de estar aqui de novo. Acho que alguma coisa deu certo, né? Para ter voltado. Ou não, né? Eu fiquei... Oh. É que aquela live que a gente fez, ela foi tão interessante, acho que foi tão produtiva, a gente se empolgou tanto que falamos da jornada do herói, ficamos devendo a temática gamificação, mas hoje Francisco Tupi, conforme prometido, Francisco Tupi que está fazendo muitas lives, um sábado, 2 lives, né Tupi? Foi. Então, eu tenho acompanhado as lives do Tupi, muito interessantes, então hoje ele está aqui com a gente, muito obrigada pela sua participação novamente, e hoje eu vou passar o microfone para a Andréia Pacheco. Hoje é ela que vai fazer o cerimonial aí para acompanhar vocês. Eu vou ficar aqui no apoio da Andréia. Tá bom? Andréia, então faça as honras da casa, por favor. Muito bom, boa tarde para todo mundo. Francisco Tupi dispensa apresentações, né? Mas a gente vai começar agora o nosso webinário. E, como de costume, a gente vai costurando aqui as perguntas, os comentários, tá, Tupi? Então, seguindo aí o bastão da Kátia, eu vou anotando aqui algumas coisas e em alguns momentos aí eu vou te interrompendo para Perfeito, trazer as perfeito. ideias que estão rolando aqui no chat, tá bom? Perfeito. Então, pode Eu começar. primeiramente quero agradecer, né, novamente o convite. A gente teve um bate-papo, né? É bom não só fazer lives em locais diferentes, mas a gente voltar, né? Significa que a gente está criando um elo e, enfim, sinta-se à vontade a qualquer momento de fazer uma pergunta. Eu acho que talvez o tema, ele é um tema muito amplo, muito vasto. Eu tenho uma visão de acordo com cada professor que tem e oferece cursos e tudo mais, tem visões diferentes em função da minha história de vida, de como eu desenvolvi o tema. Eu tenho uma opinião específica, nem melhor nem pior, mas é uma outra forma de abordagem, né? Esse tema, eu trabalho com ele praticamente desde 2010, quando o tema, eu já trabalhava com game design, quando o tema ele ficou popular, né? É um tema polêmico, é um tema complexo, mas eu duvido hoje quem vai conseguir me apresentar alguma coisa na sociedade que não seja polêmica e não seja complexa. A gente não pode esquecer que a palavra gamificação ela está associada a uma palavra chamada game, a uma palavra chamada jogo. Eu tenho muitas ressalvas, embora eu faça e respeite e tudo mais, com esses cursos que falam, aprenda a gamificar a sua aula. Eu tenho muitas ressalvas com a expressão gamificação. E a primeira coisa que eu sugiro, né, seja num curso de pós-graduação, eu dou aula como professor palestrante na FAAP, na Belas Artes, nesse tema, né? E quando eu começo esse curso, ou qualquer lugar, eu começo sempre explicando do jogo para a gamificação, né? Porque a gamificação, ela não é um fim em si próprio, né? E tem uma série de estatísticas e textos que são estatísticas que são consideradas o lado macabro, o lado sombrio da gamificação. Porque quando as pessoas elas adotam a gamificação, as entidades adotam a gamificação, e a gamificação não dá certo, é como se fosse assim, é o contrário da propaganda, porque muitas vezes a propaganda é vendida, a gamificação é vendida como uma... Esses dias tem a professora Andréia Apóstola do Rio de Janeiro, ela usou o termo falando da gamificação uma bala de prata, né? Então, tudo que a gente vive hoje relacionado ao mundo do jogo, né? E o jogo, quando eu falo jogo, é uma entidade humana, né? É um elemento característico do ser humano, que é entender o jogo,
e o que o jogo faz na nossa identidade enquanto ser humano. Existe uma questão também do jogo enquanto aquilo que eu chamo de pós-jogo ou pós-game, que é o que a gente tem hoje nos games. E o uso do termo, que eu não pretendo falar que existe um modo certo ou um modo errado de usar o termo. Mas quando a gente começa a conversar, eu sempre parto do pressuposto que a gente precisa equalizar aquilo que eu entendo por gamificação e aquilo que você entende, né? Então, vamos fazer um rápido apanhado do que é o jogo no mundo, o jogo para o ser humano, a evolução tecnológica que incide diretamente no que vem a ser a gamificação, não por acaso o que a gente vive hoje, e como eu sempre falo, isso não é uma mudança tecnológica, mas cultural. Os modos de se abordar um jogo, porque nem tudo é gamificação, embora se chame, e às vezes nomear errado uma solução é maximizar o problema, mesmo tentando resolvê-lo, né? A gente vai passar pelos aplicativos gamificados, eu vou dar ideias, eu vou falar do meu ponto de vista. Então, sempre quando eu falo isso, o que eu parto de princípio? Que vocês peguem esses conhecimentos ou essas fontes e criem a própria noção de vocês, a própria definição de vocês, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos de 16, 17 anos, para os cursos de pós-graduação, ou as palestras que eu dou, seja ambiente jurídico, que nesses dias foi lá no curso de inovação e meio ambiente da PUC, com a doutora desembargadora Consuelo Moromizato, seja num curso de pós-graduação que tem diretores de marketing de hospital, e num curso para professores. Quem já viu outras lives minhas sabe que eu sempre vou falar isso, mas esse é o ponto central, né? Até para a gente entender o que é o jogo natural do ser humano com a brincadeira e aquilo que cada vez mais está ganhando uma dimensão do pós-jogo, né? Já que a gente vive um mundo pós-moderno, né? Talvez a gente esteja configurando que seja uma pós-aula, né? Há alguns anos a palavra pós-verdade entrou no dicionário, né? Foi escolhida a palavra do ano, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é a gente tentar entender o jogo. A gente tentar visualizar o jogo, aquilo que faz o jogo ser o jogo, né? E não tem como a gente falar de jogo sem falar de humanidade. Porque desde antes do homem ter cultura, dele começar a desenvolver a cultura, a lógica, ele já jogava. Os mamíferos, alguns deles jogam e com uma função muito clara. Então, existe aquele pensador, o Gregory Bateson, da Universidade do Invisível, que ele tem um livro específico da comunicação dos animais. Então, a abelha, conforme a abelha anda no chão, o raio da abelha é perigo, é atenção, é me siga. E ele comenta de umas macacos que ele estava observando no zoológico, e o macaco ali mesmo brincando, ele utilizava aquilo para se defender, né? Quando a gente vê dois cachorrinhos que a gente pensa que estão brigando, mas na verdade estão brincando, o jogo em si ele serve para identificar o limite. Eu gosto muito daquele texto do Freud, né? Todo pensador, em algum momento, ele esbarra na questão do jogo, né? E o Freud tem, eu não sei o termo exato do livro em português como ele utilizou, mas é o bebê e a carretilha, que é o netinho dele que ele ficava observando. E quando a criança, a mãe não estava presente, ele jogava a carretilha e puxava, né? Então, o jogo ele tem muito de entender a nossa noção no espaço, né? O que é uma brincadeira, daí a brincadeira ela pode cair para uma brincadeira de mau gosto, né? O que é um jogo saudável, o que não é um jogo saudável, mas o fato é que o ser humano joga. O fato é que o jogo ele está muito próximo daquilo que é a brincadeira, com algumas diferenças. Então, primeiro a brincadeira ela é aquele ato lúdico sem ter regra. Eu posso estar aqui brincando de cirandinha, eu, o Paulo, a Diana, a Fernanda, a Samantha, todo mundo aqui está falando cirandinha. Se o Salvador chegar e falar cirandê, cirandê, vamos todo mundo, cirandê, todo mundo vai dar risada. Ninguém vai perder ponto. A gente vai rir. Se a gente estiver jogando bola, e aí, vamos supor, Salvador, vou dar o mesmo exemplo do Salvador. E o Salvador pegar a bola com a mão, ele está estragando o jogo. Ele foi
de frente à regra. Então, assim, a diferença entre o jogo e a brincadeira é a formalização. Quando eu falo jogo, ele é analógico, ele é um jogo de palavras. A palavra jogo é uma palavra polissêmica. Em todos os idiomas, é engraçado que a palavra jogo ela é voltada para o amor, dos jogos amorosos. Ela é voltada uma brincadeira, ela é voltada para o esporte, e em muitos idiomas a palavra jogo também lembra isso aqui, ó, esse desnível. Sabe quando você fala meu volante está jogando? No alemão a palavra Spiel, ela remete a isso. E em outros idiomas ela também tem essa falta de balanço. E aí, então, o jogo ele é uma instituição formal que, diferente da brincadeira, ele tem regras fixas. O jogo também ele tem estratégia, negociação. Eu posso ir por aqui, eu posso ir por aqui. E a outra coisa que o jogo tem é recompensa ou punição. Então, em função da regra, eu me coloco frente ao tema. O jogo, quando ele é bom, ele é muito jogado, tanto que talvez o melhor jogo da humanidade, o jogo que mais existe é o xadrez. É o jogo que mais tem descendentes, né? Dois jogos que são muito interessantes do ponto de vista da estrutura deles, não que eu jogue, eu acho que isso tem que ser aplicado no curso de educação, a gente tem que conhecer o jogo, é o xadrez e o pôquer. O jogo de pôquer ele tem uma coisa que o xadrez não tem, que é a informação ser fechada, né? Ele é um jogo que não tem a informação aberta, diferente do xadrez que ele tem a informação aberta. E o pôquer ele tem uma questão da encenação, né? De como falar, como olhar, tentar enganar o outro, né? Ele já usa uma linguagem corporal. Então, o jogo tem esses três pilares. Então, a brincadeira ela é descompromissada, a formalização é o jogo, e o esporte é o jogo quando ele tem uma entidade regulamentária ou regulamentativa. Então, você tem as associações, as federações, as confederações, os comitês. Por isso que hoje o jogo está virando esporte. Na verdade, ele só deu um passo na questão da formalização dele. Por isso que hoje o jogo, cada vez mais, a gente vê as competições esportivas. A gente não pode esquecer também que o jogo ele está unindo a indústria do entretenimento com a indústria do esporte de um jeito que ela nunca tinha sido associada, né? Se a gente tem nos anos 20 a formalização do cinema, o cinema ele permite o quê? Ele permite que o desejo e a imaginação eles estão juntos. O exemplo que eu sempre dou, até uns 20, não sei quantos anos é o filme Troia, mas antes do filme Troia, cada um tinha uma imagem do Aquiles. Hoje, para todo mundo, é o Brad Pitt em cima de um cavalo, né? Então, entra nessa formatação desse imaginário e do consumo, né? A gente também não pode esquecer que o jogo, ele é um descendente direto do cinema. Você tem cada mídia, quando ela surge nova, ela herda algo das mídias antigas. Então, como o cinema, ele vem diretamente da fotografia, mas depois ele herda as técnicas dos magos de rua, né, dos prestidigitadores, para enganar o olho, né? O teatro, a música. E dessa mesma forma, a gente acaba tendo uma série de capítulos até chegar cinema, televisão, videocassete, né? As telas vão migrando, né? Professoras de arte, se eu der falar alguma bobagem, por favor, me corrijam, mas as primeiras telas, parede, canvas, né? Aí da parede vai para canvas. E a tela vai ficando portátil, né? Haja vista hoje que as telas, eu já vi isso desde 2005, isso existe, mas está popularizando agora telas que ficam diretamente no olho da pessoa, são lentes de contato. Acompanha a pessoa. Ou até mesmo aquelas tiaras de impulsos neurais de controlar o sonho e a imaginação. Então, a gente tem um nível que a tela, essa projeção da imagem, né, ela vai evoluindo e ela se torna interativa. A gente chega nos videogames. Existe uma lei na informática que chama Lei de Moore, de um técnico, se não me engano, ele trabalhava na AMD, não vou lembrar agora, mas o Moore, ele previu que os chips, ao mesmo tempo que os chips diminuíssem, inversamente proporcional, a capacidade deles aumentaria.
Então, a gente tem alguns HDs, não é do nosso tempo, mas a gente tem computadores, tinham computadores, né, que era um prédio de 3 andares no prédio do Martinelli. Eu lembro de ouvir as histórias, e meu pai tinha uma mala que é... Ó, isso aqui é o mapa de São Paulo, que ele ficava lá, e toda vez eu não podia chegar perto daquilo. Então, fitas magnéticas, fitas cassete, né? Então, a tecnologia evoluiu. E o que evoluiu junto com a tecnologia foi a interação. Então, até no cinema, eu faço o filme na minha cabeça. Ai, que herói burro, eu iria por ali, né? Minha avó que vê o filme gritava atrás de você, ela estava jogando com o filme, né? E a hora que eu viro o herói, que eu posso ser o herói, eu conto a história do meu jeito. E aí, toda essa lógica, essa formalização do jogo analógico, ela entra em 2 aspectos, estéticos, com o cinema, e interativos com a tecnologia. E quanto mais existe a popularização da tecnologia e o impulso com a internet, tudo se torna muito mais interativo. E não são só os jogos. A informação ela se torna interativa, muito mais interativa. Então, o que é interativo, mas o interativo gostoso, o interativo delicioso por natureza? É o jogo. E muitas coisas que não eram jogos passam a ser quase um jogo, ou um jogo por completo. Daí que a gente tem um conceito popular daquilo que vem a ser gamificação. Então, a gente tem o jogo que começa com a humanidade, e o jogo ele tem uma esfera, ele nasce dentro de um contexto religioso, tanto que o Johann Huizinga, que escreveu o livro Homo Ludens, um antropólogo, ele fala do conceito do círculo mágico, que quando a pessoa entra dentro do jogo, ela sai da realidade. Né? E dentro desse conceito, desse jogo, desse círculo mágico, vive a regra e não a lei. Por isso que o jogo é mais legal, é mais interessante que a vida, porque a regra é clara e a lei nem sempre é clara. Né? Até porque o jogo ele não é de primeira instância, né? Ele é um similar. Ele não é a realidade, mas ele é a simulação da realidade. Então, ele é de segunda instância. E, nesse sentido, você pode tudo. Exatamente. Dentro das regras, você pode tudo, coisa que na vida real você não pode. Porque você está simulando e não de fato vivendo a realidade. E teve uma coisa nesse comentário que a Kátia está falando e no que o Francisco está trazendo para a gente. Você comentou aí nessa explanação dessa primeira hora, você falou do jogo como um ato lúdico, né? Um ato lúdico e sem regras. E aí eu também fiquei pensando muito nesse universo educacional com os professores, né? Como é que é manter esse ato lúdico sem regras, mas com esse respeito às diferenças, ou respeito mútuo em sala de aula, dependendo de com que você está lidando, com que temas você está colocando, o que você pode trazer nesse sentido para a gente, Tupi? Aí o que acontece? Aí toda essa relação, né, que a Andrea já colocou da sala de aula em si, a gente tem alguns tipos de jogos, no sentido de compreender o jogo. Seja o jogo que acontece fora da escola, Fortnite, Call of Duty, que isso faz parte da vida dos nossos alunos. A gente tem jogos que cada vez mais entram na sala de aula em forma de aplicativos. Então, a gente tem N soluções gamificadas. A gente tem diversos projetos de aula que tem a ver com o jogo. Então, o jogo é um meio de você trabalhar com uma pedagogia ativa, que você tem o meio de você lidar com o tema, você aprender, você trazer esse aluno mais para próximo do conteúdo. Então, nesse momento, eu acho que é muito claro a gente entender o que é o jogo. E a formação desse professor tem que jogar. Se ele não jogar porque ele não gosta, ele minimamente ele tem que conhecer os jogos. Por quê? Eu sou aluno direto do professor Ismar Soares
E dentro das áreas de intervenção da educomunicação, né, inclusive a gente tem um paper chamado Videogame e a Educomunicação, que a gente fala das áreas da intervenção da educomunicação. Nem toda escola tem um videogame. Nem toda escola tem um computador. Então, o que acontece? Eu já rodei diversas escolas no mundo inteiro. A escola pode ter 200 computadores, mas ela só vai ter um console, um videogame. Ela não vai ter 300 videogames. Então, eu começo a pensar como que a gente traz o jogo como aliado. Porque a nossa batalha é uma batalha, se pensar que existe mesmo, que o jogo ele é contra a educação, ele tem que ser um aliado. Né? A educação sendo uma guerra contra a ignorância, contra as trevas e tudo mais. Né? Então, porque assim, se um professor não entende aquilo que o aluno faz, ele não entende o aluno. Se um professor desmerece aquilo que o aluno faz e fala que é uma bobeira, o aluno vai se sentir uma bobeira. Ao passo que, se um professor que nunca viu um jogo chega e fala: ó, aluno, que jogo é esse? É uma outra relação. Hoje em dia tem um jogo chamado Roblox e as crianças estão loucas com o tal de Adopt Me. O Roblox é mais antigo que o Minecraft. Foi criado por um professor de física. Um super jogo, um simulador de física, de robótica. E a gente não consegue entrar, a não ser que a gente pesquise, o mundo dessas crianças. Porque se a informação é rápida para a gente, e olha que eu me considero um gamer, e hoje acabei de bater meu outro recorde no Call of Duty na hora do almoço. É verdade. Mudou e eu tô correndo para correr atrás da atualização, porque eu tô perdido no jogo. E os meus alunos eles não fazem nem metade, eu dou risada, enfim, né? Mas é que acontece? Mas tem uma questão, a quantidade de fluxo de informação que passam esses jogos e que formam ou formatam a cabeça dessas crianças. Então, eu cheguei aqui, minha esposa tem um monte de netinhos, da última vez estava o Rafinha aqui, né? E esses dias estava a Luana, eu falei, me mostra esse Adopt Me. E é um jogo de troca, e as crianças ficam trocando bichinhos, beleza. E aí, estavam vendo o YouTube, aí eu falei, vamos começar a procurar coisas aí no YouTube pra gente ver de Roblox, vamos ver junto para eu aprender com vocês. Aí, eu tava com o controle, eu coloquei Roblox George Floyd. Dentro do Roblox, crianças de 6 a 10 anos jogam simuladores para salvar o George Floyd. Tem passeatas. Do mesmo jeito que tem simuladores da bomba de Hiroshima e Nagasaki. Lembrando que a família da minha esposa é nipodescendente. E a gente tem que explicar por que aquilo era uma agressão. E aquilo não era legal para a humanidade e para os japoneses. E para os descendentes. Portanto, cria-se um contexto ali e que pode se discutir vários assuntos que não necessariamente especificamente o jogo. Quer dizer, é uma extrapolação, né, Tupi? Ele extrapola o seu âmbito mais restrito, mas ele permite outras reflexões. E aí, o que acontece? Então, a gente tem a gamificação. A gamificação, eu tomo muito cuidado, e isso é um conceito que surgiu junto com o professor Ismar, para que seja uma emancipação e não um condicionamento, pensando todas aquelas bibliografias da educação maravilhosas que a gente tem, que passa por Aristóteles, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, Kant, Paulo Freire, né? Na questão que tem que ser feito, o jogo no máximo é um desequilíbrio cognitivo que tem que ter a possibilidade de você tirar o jogo e o resultado continuar. Então eu fico vendo, por exemplo, os aplicativos. Tem um gráfico que fala que é um patamar de subida e de descida dos aplicativos, que as pessoas vêm, ficam empolgadas, começam a utilizar, se sentem obrigadas e desistem. Eu nunca vi ninguém se tornar fluente utilizando o Duolingo. Embora existam pesquisas que falam que o Duolingo, ele é 6 meses de Duolingo vale mais do que um tempo X de estudo de idioma. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, dentro do design de aprendizagem, saber onde que o jogo ele tem que entrar, porque não necessariamente você vai jogar. Não necessariamente os jogos estão adaptados para esse contexto. E aí que tem a divisão, aí é um purismo meu. Uma coisa é game design, uma coisa é criar o jogo, outra coisa é você aplicar um aplicativo. Por quê? A gente tem o Game Based Learning, mais uma sigla.
Mas a gente tem a ludoliteracia. Se você procurar ludoliteracy em inglês, tem um livro do MIT gratuito. E dentro disso, a gente tem 3 pilares. Como que eu aprendo com um jogo ou uma atividade de jogo? Primeiro, jogando. O jogo, ele é uma máquina de aprendizado. O jogo, ele é um sistema lógico. O jogo é um sistema simbólico a ser discernido. Segundo, conversando sobre o jogo. Espera aí, por que isso você faz no jogo é tão legal e na vida real você não pode fazer? Mostrando e deixando claro que existe aí uma dissonância cognitiva. E terceiro lugar, criar os jogos. O meu grande barato na sala de aula, com os alunos, oficinas de formação de professores, é ensinar como criar os jogos, porque o jogo é uma atividade multidisciplinar. O jogo, você tem que escrever o manual, às vezes você tem que desmontar se você faz um jogo com peças recicladas. Jogos como Mancala, que você tem que entender todo o conceito da história africana, e outros jogos étnicos. Então, o que acontece? E o legal disso é que é um conhecimento que reflete na própria sociedade, na própria vida desse aluno. Jogar para não ser jogado. Então, quando a gente joga, né, com o perdão do trocadilho, quando a gente joga, passa a bola, fala, e aí? Uma espada de um real, é caro ou é barato? 1 milhão de moedinhas ou diamantes, que você pagou 5 reais, é caro ou é barato? Qual foi o preço de custo disso? Qual foi o princípio de equivalência que tem a ver com isso? E aí você vai falando de uma produção e tudo mais. Agora, por exemplo, né, ainda no gancho que a Andrea falou. Recentemente, o Fortnite foi expulso da Apple, da App Store. Está tendo uma série de brigas. Do mesmo jeito que o Fortnite foi expulso da China. Então, você vê como que os jogos eles estão entrando num conceito geopolítico. Em relação... Aí os alunos começam a entender que toda transação dentro de uma loja da Apple, uma parte vai para a Apple. Por isso que a Apple ela dá o aluguel de graça, contanto que use a maquininha do pré-pago dela, lá, a maquininha, né, a maquininha de compra dela. E aí, com isso, é onde eu chego. O jogo, né? Só concluo agora, André, rapidinho, aí você já vem. Mas é por isso que eu digo, o jogo, ele ser uma metodologia, o jogar, como uma forma da gente decodificar a realidade que a gente vive. Então, existe uma frase muito boa que eu uso sempre assim, estude o jogo daquela sociedade e você vai entender os detalhes daquela sociedade. Pronto. Uma coisa, aproveitando o gancho, só fazendo só um comentário rápido. Eu acompanho às vezes os vídeos do professor John ali da Universidade de Toronto. Ele trabalha com psicologia e a área de ciência cognitiva, ele faz pesquisa sobre isso. Em um dos capítulos da último trabalho dele, ele fala exatamente que é comum as pessoas brincarem e que a gente adotou a questão aqui moderna de que jogar ou brincar é só diversão. Né? E, na verdade, o brincar é uma coisa séria, você comentou alguma coisa dos animais e das próprias crianças, etc., é a maneira da gente experimentar, né? Tipo, eu estou aqui, eu quero mudar do ponto A para o ponto B, eu quero mudar meu comportamento do ponto A e eu quero experimentar sem me comprometer totalmente com aquele lugar e com aquela mudança. Eu não quero perder o que eu estou hoje, mas eu quero experimentar como é aquilo. Então, você faz essa pequena experiência que é o brincar. Então, ele comenta assim, a gente precisa voltar a levar a brincadeira a sério. Né? Porque ela faz parte do nosso desenvolvimento humano, não é só uma coisa de diversão. Nesse sentido do que o Ricardo está falando, e aí a gente tem algumas pesquisas que apontam para essa questão do brincar, e tem várias instâncias aqui, ó. O Tupi falou do brincar, falou do jogo, falou da gamificação, e que são 3 conceitos que em algum momento se encontram, em algum momento se distanciam. Então, eu queria trazer para cá de volta, e a Andrea já vai buscar o chat, que já tem questões. Então, o Tupi falou do jogo como um sistema lógico e simbólico, como possibilidade de criação, e aí lá já levando para a educação, como multidisciplinaridade, e eu acrescentaria como possibilidade de multiletramentos, porque o jogo ele possibilita múltiplas leituras de um mesmo objeto. Então, quando ele fala lá do jogo, que a Netinha estava
né, jogando, tal, e que lá dentro do jogo há situações, conteúdos que são próprios de determinados contextos, de determinadas culturas, e as crianças vão lidar com essas informações e vão precisar conhecer essas informações para saber como lidar com elas. Então, aqui a gente já viu uma riqueza de possibilidades do trabalho com os jogos, né? Depois essa coisa da gamificação, acho que a gente podia retomar daqui a pouco, Tupi, que eu fiquei aqui um pouco confusa. Mas aí, Andréa tem coisa para falar aí, Andréa. Tenho, e essa questão exponencial, ela realmente extrapola não só como o jovem ou o professor está ali em contato com os jogos, seja jogando, seja construindo, ou contribuindo de alguma forma, mas participando de todas essas esferas sociais, né? É isso também que eu achei interessante nessa última fala que você trouxe. E trazendo a questão da autonomia, a Samantha está contribuindo aqui no chat falando o seguinte: criar os jogos no Scratch, apesar das limitações, é uma grande autonomia, principalmente quando falamos de aprendizagem iniciante pelo prazer de ser autor do conteúdo e da jornada. E aí também o Ricardo contribuiu com essa coisa de lembrar o quanto jogar é sério, porque traz reflexões sérias sobre o nosso cotidiano, sobre a nossa vida, como forma seres críticos em relação ao meio que você está vivendo, né? É isso aí. Eu acho que recentemente, né, sempre no primeiro semestre, a gente comemora o Dia Mundial do Scratch Day e a gente acaba lendo e relendo, né, algumas coisas. E cada vez mais eu vejo assim que o Scratch ele é muito rico para você fazer o jogo, para você fazer a animação, para você fazer o seu aplicativo, né? Óbvio que se você tiver o interesse e quiser fazer. Mas você sabe o que eu gosto muito do Scratch? O Scratch ele ensina uma coisa chamada cultura do remix. Toda vez que eu vou ensinar o Scratch para os meus alunos, eu passo aquele doodle do Google que ensina você a ser um DJ. Que o DJ ele pega uma imagem antiga, que na verdade a origem do Scratch foi na época do finalzinho dos anos 80 ali, os VJs e os DJs que faziam composições. Eles mixavam. Então, assim, eu quero fazer um jogo de basquete, mas eu não sei fazer. Mas o Scratch, ele é aberto. Ele permite que eu entre, ele permite que eu altere um código. Eu começo ali brincando, alterando o código, quando eu vejo eu estou programando, criando uma outra coisa diferente. Então, assim, o uso do Scratch, muitas vezes eu acho assim, só ficar no bloquinho, ou só falar da criação do jogo em si, perde esse lado muito rico dessa cultura do compartilhamento, essa cultura do remix, né? Que a gente tem diversas informações e se está ali, a pessoa publica, ela concorda com isso, né? Então, essa escalabilidade de projeto, eu sempre começo mexendo, vamos hackear um projeto, vamos ser DJ de projeto, né? E essa relação que o Ricardo falou, ela é muito boa, porque, assim, eu já vi história de pessoas que o 13º dela vira jogo. As férias é para jogar. Então, será que o jogo que seria uma atividade de lazer ou secundária é algo tão de brincadeira ou tão simples assim? Porque se no seu momento livre, que o tempo é seu, é aquilo que é mais sagrado, e você escolhe jogar, ou você trabalha, né? Algumas pessoas trabalham para manter o hábito, né? Então, assim, de fato, existe uma seriedade muito grande por trás do jogo. E quando eu falo que existe um pós-jogo, e a Kátia, ela foi muito assim assertiva quando ela falou que a brincadeira, o jogo e a gamificação tem uma hora que eles estão juntos e uma hora eles separam. A gamificação, e também a Kátia fez aquele outro comentário falando que o jogo é uma simulação de segunda instância. O jogo ele serve para amortizar a realidade. Só que, ao mesmo tempo que é jogo, e a gente tem dentro da gente essa relação, tanto que da Grécia, você vê que tem o agon e paideia, né? O agon da agonia e o paideia da brincadeira. E eu tenho diversas pessoas que falaram de jogos na história. E tem uma frase que eu coloco e os alunos ficam perturbados, os alunos de pós-graduação, que o Jim Morrison fala, todo jogo tem um pouco de morte. E aí você fala, pô, o Mario morre. Você tem a vida, né? Então, assim, o jogo é como se fosse um simulador de como você faria. Não é à toa que os militares, desde a época antiga e até hoje, talvez a instituição que abraçou
a questão dos jogos, da mídia, é o exército, por conta dessa simulação. Então, assim, uma coisa é você oferecer para uma pessoa algo que aparentemente é simples, como um jogo, e aí você mistura a relação da estratégia com o consumo. Então, você tem os jogos pay to play, pay to win. Então, a criança, ela cresce sabendo que com um botãozinho ela vai comprar um diamante, ela compra a espada e vence. Né? E, às vezes, a empresa que cria o jogo, ela se preocupa para ter uma base de dados de 1 milhão de usuários e 10% desses usuários gastarem $50, que tem um custo muito... Então, assim, é você começar a mostrar a relação de onde está essas questões do consumismo, consumerismo, né? E aí, a partir disso, o jogo ele vira um ponto, algo focal, para que você consiga desvendar todas essas economias. Óbvio que para uma criança de hoje vai ser muito mais fácil lidar com Bitcoin, porque está trabalhando com o jogo ali numa questão, uma moeda digital no jogo. Do mesmo modo que quando começaram a surgir as gerações que sabiam jogar videogame, as cirurgias robóticas e os pilotos de vantes, né, os drones, que era quase zero, bate ao infinito. Por quê? Porque essa cognição, esse modo de interação, ele vem na nossa formação e vai para o mercado. Talvez se não fosse isso, né? Eu estou vendo aqui que o Ricardo também parece que é um exímio jogador, né? Por isso que ele está aqui. Olha, eu na verdade eu jogo mais MMO, eu sou fanboy da Blizzard, então eu gosto de... E não é um exímio jogador jogando o Blizzard, não, tô brincando. Mas, não, eu não sou um jogador de tiro, por exemplo, eu sou péssimo com mira. Então, o que acontece? Mas essa juventude que a gente tem hoje também, e cada vez mais vai acentuar, né? Eu já não sou mais essa juventude, mas a juventude que eu fui e tal, né? Mas o que acontece? Você tem hoje uma vasta gama de produtos para serem consumidos que pais e filhos podem ter um diálogo conjunto, igual quando a minha mãe falava, eu e minha mãe, a gente assistia aquele Batman dos anos 60. Sim. Mas o fato é o seguinte, como que essas relações com o audiovisual, com o jogo, com a interação, vão fazer com que essas pessoas, no futuro, vão incorporar isso à questão do trabalho. Então, cada vez mais a gente tem ambientes 3D de reuniões. A gente tem cada vez mais, uma das habilidades, eu sempre falo para os meus alunos, quer trabalhar no futuro? 3 habilidades. Programar, editar vídeo e modelar 3D. Essas 3 habilidades são cruciais. Óbvio que tem as profissões também, que a gente pode até depois falar disso com a inteligência artificial. Mas a questão é a seguinte, né? Inclusive o terapeuta, o psicólogo da inteligência artificial, né? E você, num jogo, você está conversando com a máquina todo o tempo, né? E com o isolamento social, isso só se intensificou, né, Tupi? Essa demanda dessas 3 profissões aí que você está falando, ela só se intensificou. Sim, e cada vez mais, né? Hoje eu estava falando, né, com o pessoal sobre modelagem 3D. Hoje, jogos de tabuleiro ou produtos, isso aqui é material didático, tá? Ou produtos como a Dora Aventureira ou o Funko aqui, é verdade, né? É meus materiais didáticos. Eles acabam sendo primeiro modelados 3D antes de serem esculpidos na mão. Tupi, uma professora da gente, que fez o curso conosco, ela foi aluna, acho que do Ricardo, se não me engano. Legal. Ela fez a página dela, né? Porque no curso de programação que a gente faz, nesse primeiro nível, o final do curso é apresentar um website. E o website dessa professora era todo baseado num jogo que ela desenvolve com alunos de 6º ano. Qual? Pokémon. Ela joga com os alunos e ali ela discute um monte de coisas. É muito interessante o trabalho dessa professora. Bacana demais. E olha só, aqui no chat, a Sandra... O chat está bombando. Tá bombando. No chat aqui, a Sandra está falando aqui para a gente que o jogo é uma fonte de estudos e aprendizagem. O filho dela aprendeu sobre história grega jogando God of War. A gente estava falando da questão de como o exército se apropriou, né,
do uso dos jogos, dos games, e a Samantha falando aqui do Pokémon. Gosto de Pokémon e jogo em família, mas também curto o Legend of Legends, e jogamos até em equipe. É verdade. Um aspecto do jogo também é o de comunicação, coletividade. Você joga com o outro, né? O jogar não é individual. Até tem jogos individuais, é claro que você tem paciência, né? Tem alguns jogos, mas o jogo ele é um bom instrumento de interação também, né, Tupi? O jogo é o que eu digo, assim, o jogo, ele é o jogo, se torna o videogame, e aí a gente cai na gamificação, por quê? Se a gente dissecar um jogo, o jogo tem vários elementos, tem avatar, tem ponto, tem nível, tem sonzinho bonitinho, né? Que fazem aquilo se caracterizar como um jogo. Então, como a gente tem um darwinismo, a gente tem uma competitividade muito grande que só se estabelece a qualidade ou os recursos que levam à qualidade, não é raro você ver profissionais formados em game design atuando como programadores ou atuando como designers de interface. Por quê? Porque o jogo, ele é esse elo perdido, talvez, daquela pulsão, daquele jogo primitivo, né? Que é puro, que é inocente e que mascara aquilo que o sistema tem, aquela caixa preta, aquela caixa, né, escondida que tem no sistema. Então, muitas vezes, o que o sistema quer é a sua atenção, né? Então, é o commodity. Hoje, a atenção, ela é um commodity, cada vez mais. Então, você tem dezenas de aplicativos que, com a sua atenção, chega no investidor e fala, nosso investidor fica tanto tempo. Olha que loucura. Aí eu vou dar o exemplo quando surgiu a gamificação. Então, o mictório. As meninas não sabem o que é um mictório. Mictório é como se fosse uma pia onde os meninos fazem xixi. Então, faz o xixi de pé. Isso tem tudo a ver com gamificação, vocês vão entender. Aí, o jogo, ele propõe um objetivo. Quando você tem algo que não é tão jogável, mas tem os elementos do jogo ou elementos lúdicos, você entra na gamificação, como uma fisioterapia, né? Então, a pessoa, ela joga, ela tem que ficar pegando o passarinho e vai medindo a amplitude do braço. Então, ela tem uma motivação. Motivação pode ser um condicionamento. Então, numa fisioterapia, você não tem que fazer aquilo com amor, você tem que fazer aquilo para atingir o resultado. Tá? Aí, então, em Tóquio, recentemente, foi criado os mictórios, e na frente do mictório, quando a pessoa estava ali fazendo xixi, tinha uma telinha. E aí, colocaram sensores, e você podia jogar com a sua urina. Então, você acertava o alvo, de um lado e para o outro. Se você colocar Gamified P ou alguma coisa do gênero na Amazon, mas já a gente volta a falar disso, mas enfim. Tá. Aí o que acontece? Por quê? A Sega, que criou o Sonic, ela estava testando para ver quanto tempo ela conseguia prender a atenção de uma pessoa enquanto ela fazia xixi, para vender o espaço publicitário. Era isso que estava por trás da pessoa. Óbvio, você pensa um jogo com xixi, que é coisa mais ogra que isso. É mesmo, né? Eu quero jogar. É ogra, mas eu quero. E aí, olha só, em alguns aeroportos do mundo, também masculino, tem uma mira na privada, para que os homens, aí isso é voltado para o público masculino, são desafiados pela privada e queiram acertar aquele alvinho. E na Amazon, hoje, tem vários adesivinhos para você comprar e pôr na privada. Para as pessoas serem... Então, esse desafio é algo... A gente descende, né, daquele hominídeo que também brincava. E aí, o que faz? Existe essa pulsão ao jogo. Se eu estou fazendo um xixi e não estou sujando, eu não estou sendo uma pessoa educada. Eu estou competindo com a mirazinha, né? Então, o que acontece? Então, os aplicativos, os sites, os livros digitais, eles passam também por uma coisa chamada UX, User Experience, que é como a pessoa vai colocar a mão naquilo e vai interagir com aquilo. E a gente, por enquanto, né, não tem nada tão diferente assim
do que um jogo digital que consiga esse engajamento, essa relação homem-máquina, do que a própria questão da tela, né? Então, assim, eu gosto não só da gamificação, eu acho que tem aplicativos que são bons, eu acho que tem aplicativos que podem ser interessantes para variar, né? Que nem as pessoas falam muito do Kahoot. Eu já falo Kahoot, já vem aquela musiquinha na minha cabeça. Terrível. Nossa, aquilo dá uma ansiedade, né? É um show de terror quando a gente liga aquela musiquinha para o aluno. Mas o Ricardo liga. Pronto, falei. Eu fiz isso uma vez, a Kátia estava na aula, ela nunca mais se recuperou. Me recuperei daquilo, gente. Eu fazia isso cada 15 dias, quando eu estava assistindo, quando eu era aluno. E assim, a gente fala disso, né? E tem algumas coisas que a gente tem que ter uma noção que elas também são positivas. Sim. Porque hoje em dia você tem modelos de jogo para jogar, para conscientização. Tem um site chamado Games for Change, gamesforchange.com. Eu trabalhei nessa ONG, é uma ONG norte-americana. Quando ela veio para o Brasil, eu cheguei a atuar nela para a América Latina. E tem jogos muito diferentes. Então tem, por exemplo, simuladores de autismo. Então tem as crianças no parque e você controla um avatar que tem autismo e você vê as cores diferentes. Tem um jogo que é como se fosse uma fazendinha feliz, que é uma fábrica num país sem legislação, ele não dá o nome do país, e como você administra para você ter lucro. Então você sabe que quanto mais implementos você fizer, você não vai ter lucro. Então, e nisso traz informações, por exemplo, jogos sobre a Wikileaks, então que você tem que interromper os hackers, jogos que você é hacker, então você fica com aquele dilema, porque aí também entra nos jogos que eles são menos de habilidade, mais narrativos. Jogos que mostram o que é uma pessoa com depressão, uma hora tá feliz, o jogo tá colorido, uma hora tá triste, uma hora tá feliz, uma hora tá triste, pum, o game over, a pessoa se mata, né? Então, assim, e se valem disso, simuladores de refugiados, você é um refugiado, você tem que chegar no país, tem que fugir das milícias nacionalistas que espantam os refugiados. E olha que engraçado, quando eu comecei a falar disso, sei lá, em 2010, 2008, que alguns jogos desses já existiam, eu falava, uma situação, uma realidade que é diferente da gente. E aí, há 3, 4 anos, começou a ter refugiados no Brasil, né? Então, assim, é um tema muito amplo, é um tema muito vasto, envolve, como o próprio Ricardo disse, muitas questões da psicologia, né? Envolve muitas questões da parte do design instrucional, de você pegar um conteúdo, né? Sim. Existe aquele antropólogo, o Julius Henry, que ele fala aquele conceito do ruído social, né? O curso na escola lá do Krishnamurti, a gente falava muito de não ter ambientes competitivos, né? E aí, a relação do jogo, o jogo ele ser um jogo colaborativo, ou o jogo também na sala de aula, ele não servir para incentivar as competitividades que a sala já pode ter por natureza, ou reverberar aquilo que acontece fora da escola para dentro da escola, né? Então, eu acredito o seguinte, o jogo é algo extremamente bem-vindo, até porque existem jogos e jogos. Quando a gente não tem capacidade de se aprofundar nesse tema, a gente está formando crianças com essa lacuna, né? Então, do mesmo jeito que a gamificação tem um lado científico, de pedagogia ou de psicologia muito grande, ela tem um lado de game design também. O jogo é uma lógica própria e demanda um mínimo que a gente entenda como funciona essa lógica. Oi. Tupi, queria te interromper um bocadinho para trazer algumas contribuições por favor. do chat. Até trazendo a coisa do mictório aqui, a Samantha trouxe a questão que ela lembra quando os meninos faziam a aposta do guspe à distância, mas eu já vou voltar nessa questão da Samantha aqui. Antes tem a Maribel aqui, falando da experiência que ela tem em casa, próximo, né, da família, que é o sobrinho que joga desde os 5 anos e aprendeu inglês jogando. Eu também conheço algumas crianças na época, que hoje já estão adolescentes, que aprenderam inglês jogando. Hoje ele continua com o hábito de jogar e está com 19 anos.
Sempre tivemos medo em função da violência que alguns jogos trabalham. E um dia, ele, pré-adolescente, ele disse o seguinte para a tia: Tia Bel, a gente não aprende a ser violento jogando. A gente aprende pela maneira que é educado e pelos exemplos que tem dentro de casa. Até hoje é super caseiro, tranquilo, estudioso, muito nerd, mas se relaciona bem com as pessoas de qualquer idade, sendo que já trabalha como estagiário no cartório eleitoral aqui da minha cidade, no interior, desde o ano passado. Aí, complementando aqui a história da Samantha, né, que ela falou do campeonato aqui dos meninos, isso vem das coisas do cotidiano, né? Essa coisa lá do mictório, que você deu o exemplo, desses campeonatos do GUSP à distância, vem do cotidiano de testar-se, de disputar com outras pessoas o seu espaço e mostrar-se bem em algo. Meus filhos disputam no Pokémon e bem a sério para estarem no ranking. O Davi está trazendo o seguinte: gamificação tem tudo a ver com alcance de metas e com as várias estratégias que deve se traçar para alcançá-las. Nem sempre em um cenário que seja caracterizado pela jogabilidade, como muitos pensam. E a Glauce, por favor, professor Tupi, fale um pouco mais sobre a dimensão não competitiva dos jogos. Pergunto pensando já como uma forma de ler esse comportamento criticamente. Bastante coisa aí para a gente trocar. Tem. Não, todas as intervenções aqui foram muito boas, né? De fato, a gente não pode generalizar em relação ao jogo ou à gamificação, porque, assim, geralmente a gente vê as coisas muito... um que vale por vários, a gente tem fake news, a gente tem sensacionalismo, a gente tem uma série de coisas, então aí necessita ter um filtro crítico muito grande. Então a gente tem a parte pelo todo e o todo pela parte. As pessoas falam, joguei Guitar Hero a vida inteira e não virei um popstar, joguei FIFA a vida inteira, então porque eu joguei um jogo de guerra para um assassino e tudo mais, né? Mas a questão é a seguinte, a gente sabe que a configuração sensorial, perceptiva, ela é muito grande. E cada indivíduo é um indivíduo. Jogos de guerra, onde que para mim é o maior problema dos jogos de guerra? Primeiro, eles são jogos super competitivos e eles envolvem um lado de carência humana muito grande, porque são jogos onde você consegue trabalhar a cooperação muito rápido, né? Mas o que eu digo é o seguinte, são jogos que exigem um reflexo muito grande. Você desliga o computador, só que você continua acelerado. Às vezes você não está jogando, né? Outra coisa, a maior violência dos jogos de guerra, na minha opinião, uma vez a Unesco lançou um texto falando o quanto esses jogos eles desrespeitavam as leis que aconteciam na própria guerra e traziam uma banalização do mal. Só que a gente não pode se esquecer que tem uma série de conteúdos que eles são beligerantes, né? E nem todo mundo tem uma formação, uma família que consiga mediar esse contexto. Para mim, assim, algo que eu vi, assim, uma pessoa que cada vez mais eu tenho gostado de ler, de conhecer, o sociólogo, jornalista Muniz Sodré. E eu não sabia, à medida que eu fui lendo, fui conhecendo, e ele fala, inclusive, do jogo, né? E eu não sabia, ele pratica capoeira e karatê há mais de 40 anos. E ele faz uma relação entre o ensino do karatê, das artes marciais japonesas, e a civilidade da sociedade japonesa, que precisa ter alguém para mediar esse conteúdo, né? Então, de fato, muito legal, bacana, gostei. É um exemplo positivo do lado do jogar, né? E o professor que está em contato com o aluno ter essa observação é algo também muito importante, né? Enfim, Tupi, queria trazer aqui... Pode falar. As pessoas, tem gente lá no Facebook que pediu algumas coisas para você, ó. Manda ver. Gostaria que você falasse sobre os jogos colaborativos, que Sim. É um pouco... Você tangenciou esse aspecto aí, bem legal. Você não acha que os jogos de tabuleiro, atualmente, são um excelente concorrente para os games eletrônicos? É a Cristina Ambanes que está lá perguntando lá do Facebook. Cristina, muito boa pergunta, dá até para juntar aqui com a pergunta da Glauce, né? Eu gosto muito de jogo de tabuleiro, eu gosto muito de fazer o jogo de tabuleiro,
e entender a história daquele país. Aliás, a gente fala muito de um jogo que às vezes ele vai e ele volta. Peraí, vou pegar aqui na minha estante. Vai lá, pega aí que a gente espera. E já fica na mão. Que são os jogos narrativos, o RPG, e cada vez mais você tem RPGs de uma página só. Jogos para serem jogados sozinhos, inclusive jogos de mindfulness, né, de meditação, de esclarecimento. Sim. Então você conversa com o seu eu. Então tem uma comunidade de pessoas que constroem esses jogos e distribuem gratuitamente. Eu gosto muito de jogos étnicos, os jogos culturais. Então, por exemplo, existe um jogo chamado Mancala. A gente tem que trabalhar o conteúdo africano, né? Muitas vezes o professor não sabe como trabalhar, o que trabalhar. Existe, dentro desse jogo tem aquela questão da etnomatemática, né? Tá. E aí, o jogo Mancala, ele é muito legal, porque ele está em diversos países ali da Rota da Seda, não só na África especificamente, mas acaba indo para a Ásia e tudo mais, mas a visão africana do jogo é muito legal, porque é como se fosse um plantio e uma colheita. Então, eu tenho que plantar de um modo que sobre a semente para o meu amigo plantar. E ele plantando, depois ele passa para mim. Se você vai jogar Mancala tentando vencer o seu amigo, com duas pessoas extremamente competitivas, o jogo acaba rápido, né? Então, até aquilo que enfim, não vou lembrar o nome do autor, mas o que acontece? Esses brinquedos em formação de jogos, você criar seus jogos, né? Então, por exemplo, é o que eu sempre falo. Às vezes eu vou dar uma oficina de treinamento de professores, inclusive para fora do Brasil, eu gosto de mostrar o jogo da onça, que é o único jogo de tabuleiro do Brasil, né? As civilizações indígenas têm uma série de jogos, né? H.G. Wells, escritor, né? Máquina do Tempo, tudo mais. Ele tem duas revistas de 1911 e 1913, como ele fala para pegar os brinquedinhos dos filhos e fazer jogos narrativos, de contar história. E isso aqui foi uma das bases do RPG que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu gosto muito, muito, muito de jogos de tabuleiro, de criar o jogo, livro-jogo, sabe? Aqui em casa eu tenho um monte, não tá por aqui, devem ter levado para algum lugar, mas chegar à noite, as crianças pedem historinha, você lê a historinha, então a editora Jambô tem na Amazon, são livros de R$19, R$20, e aí, você viu o monstro, o que você vai fazer? Você vai brigar, vai fugir ou vai conversar, né? E aí, se briga, pode perder, se conversa, o monstro vira aliado, dá um presente. Então, assim, né? Ao mesmo tempo que você vai provocando ali um interesse, uma motivação pela leitura, né? Assim, o jogo, ele gera a interação social. Então, o jogo, ele gera a memória, ele gera assunto, né? Então, eu acredito, eu gosto muito quando uma escola ela se prepara, ela se supre de jogos com o trabalho dos próprios alunos. Então, um aluno de um nível faz o jogo para outro nível, pode programar, inclusive, né? Pode fazer aquela divisão montessoriana, cada um vai pesquisar, um vai jogar, vai testar, o outro vai fazer a arte, né? É muito interessante como o jogo ele leva em conta algumas habilidades. Eu já vi alunos com um espectro autista, que, enfim, eram fechados, que tinham as suas particularidades, as suas questões de convívio, e graças a conseguirem resolver coisas que utilizavam a lógica de um lado criativo, se tornarem os líderes da turma. Ou a gente trazer aquilo que porque quando a gente fala do jogo em si, tem o professor Wagner, de Harvard, que ele fala a lei dos 3 P's. Play, Passion e Purpose. Aquilo que começa com o play, que pode ser tanto uma brincadeira quanto um jogar, vira uma paixão e vira um propósito. Né? Aqui que tem o texto que fala que o filho leu o livro e aprendeu, a partir do jogo, chegou na mitologia grega. O jogo ele causa um desequilíbrio cognitivo. Quantos jogos, que nem, por exemplo, o Assassin's Creed, tem um amigo meu que não tinha interesse nenhum por arte, jogou, foi o primeiro contato que ele teve. E a partir daí ele teve vontade de ir para a Itália, para estudar, para ver os documentários, né? Então, assim, desculpa, pode falar. Não, pode continuar. Não, fala. Não, tem uma coisa muito legal aqui no chat, que é a Angeliette está trazendo para a gente que ela nunca trabalhou com jogos em sala de aula.
Ela não conhecia, puro desconhecimento, por não trabalhar com jogos em sala de aula, e agora, depois de todo o teu esclarecimento, da nossa conversa aqui, da sua explanação, ela disse que vai se empenhar, aprender e aplicar com os alunos. Nunca tinha pensado no jogo como ferramenta de ensino nesse nível. Obrigada. Puxa, que legal, né, Juliette? Que bacana. Pode ser uma conversa, sabe? Você pegar 2 dados nesses sites chineses, eu estava vendo, você pode comprar 100 dados por R$20. 100 dados. Vai demorar, sabe-se lá quando vai chegar. Mas você com 2 dados de 10 faces, você tem a tabuada inteira do 10, até o 10. E aí você faz um mapinha e fala, ó, aí você desenha um personagemzinho, ó, se o personagem passar a ponte, se você souber o resultado, o personagem passa a ponte, senão ele cai, né? Uma coisa que é muito legal, material dourados, douradinhos. Quantas vezes aquilo quebra, a escola joga fora, doa. Aquilo ali dá para fazer tabuleiro, aquilo ali dá para brincar, né? Tem uma série de questões que podem ser exercitadas nesse contexto. Então, assim, é o que eu falo, minimamente conversar com o aluno, mas por que você gosta? Por que você acha legal essa coparticipação do aluno, né? Eu nunca me esqueço, teve um aluno que uma vez ele foi, e aí a gente estava falando de grandes navegações, aí um dia a mãe dele ligou brava na escola também, falando que ele tinha pegado as plantas de casa, as dispensas, porque ele fez todas as especiarias da rota, então tinha que ir no tabuleiro, ir para um lugar, ir para o outro, sabe? Muito bom. Olha, Olha o maravilhoso que é isso, porque o quanto estimula a imaginação da pessoa. Uhum. Porque a gente só tem pesquisa científica se tiver imaginação. Porque como é que a gente constrói uma pergunta? Você precisa imaginar. Como é que você constrói um pressuposto, uma proposta, um projeto? Se você imaginar. Se você não tiver imaginação, né? E a escola é o lugar que pode fomentar muito a imaginação das crianças. Pode ajudar nisso, multiplicar as possibilidades de leitura. Uma coisa que você falou muito legal, Tupi, que eu gostaria de trazer para cá, né? É a possibilidade do professor criar seus próprios jogos, a partir daquilo que para ele é relevante, o modo como que ele quer trabalhar com determinado conteúdo para os seus alunos. Você deu o exemplo aí do dado e da brincadeira com a tabuada. Fantástico, fantástico. O Salvador trouxe aqui que a forca foi usado muito na infância, na alfabetização dele, né? Me lembrei do Stop também. O Stop, né? Era um jogo, a gente brincava disso, né? Nossa, sim. Enlouqueci os professores. O Tupi colocou aqui uma dica. Quer falar sobre esse link que você colocou aqui, Tupi? Do mesmo jeito que existe o crowdfunding, né, que são as pessoas que financiam um livro, né, igual tem o Catarse, o Vaquinha, hoje em dia tem um outro tipo de, cada vez mais utilizado, que se chama crowdsource, que são pessoas que dão opiniões, que alimentam uma tabela. Às vezes, quando a gente, digita, prove que você não é um robô que você está escrevendo, na verdade, você está ensinando robôs a enxergar. Se todo mundo falar que aquilo é um olho, o próprio computador vai aprender que aquilo é um olho, né? Esse jogo talvez seja o exemplo mais clássico do que é o jogar como forma de pesquisa. E aí, então, são vírus, já foi feito com o vírus da AIDS, agora está com o próprio vírus do corona, que conforme você vai jogando, você vai criando estratégias e você vai tendo sucessos e insucessos. Isso vai tudo para uma tabela. É da Universidade de Washington. Que legal. 2 semanas de jogo vale mais que dezenas de anos de mestrados e doutorados. Então, você está jogando, você está ajudando a contribuir com vacinas. Do mesmo jeito que a Marinha Americana, a gente faz um tempo que a gente não vê falar dos piratas do Haiti. Sim. Por quê? Porque foi feito um jogo que você podia ser pirata ou podia ser Navy, né? Podia ser da Marinha. E aí foram catalogando como que cada uma desses times tinham sucessos e tinham insucessos. E aí eles foram agindo em cima dos sucessos dos piratas para inibir as ações, né? Então, tem jogos assim que ajudam a mapear o genoma, né? A mapear o cérebro. Então, assim, na própria Wikipédia desse jogo, desse Foldit,
tem uma série de modelos, né, que ajudam a mostrar esse tipo de jogo. Uma outra coisa, quando a gente tem o jogo, que não é a gamificação em si, mas eu falo muito, é a respeito do pensamento científico, né? Até por ter feito pós-graduação e tudo mais, e também ter vindo pela educomunicação, media literacy, né? A gente tem diversos exemplos de jogos que podem ser utilizados como objeto de pesquisa, independente do tema. Eu participei 2 vezes da FEBRAS, as 2 vezes os meus grupos ganharam. Inclusive, nesse ano, um grupo pegou 3º na classificação geral com um projeto do Minecraft. E assim, foi exclusividade minha? Não. Então, por exemplo, pesquisar o jogo, por que o jogo é legal, conversar com as pessoas, sabe, aplicar uma metodologia fenomenológica, aplicar algum tipo de, sabe, estatística, quantas vezes você joga, você ganha, você perde, né? Parte de linguística, né? Hoje em dia, também uma outra dica, é super simples, né? Até porque dado dá para fazer, ou você serra a madeira, ou você planifica no papel, corta e faz o dado, e aí você pode fazer dados de história, de narrativa. Então, você faz um dado de locais, um dado de personagens, um dado de problemas, aí a pessoa joga no castelo, o cavaleiro viu o dragão. E aí, dali, você vai jogando, vai tendo a ideia, né? Mas ele fugiu para onde? Joga para o lago, né? E aí tem uns outros tipos de pesquisa também. Eu, quando faço jogos, né? Ou vou trabalhar com jogo, eu gosto de conversar sobre o jogo. Hoje todo mundo tem um vídeo, tem um YouTube no bolso, tá na tela. Então, assim, tem livros hoje que são escritos com as pessoas jogando. Então, a pessoa pega é o diário do personagem, né? Muito legal. Então, assim, tem muitas coisas que são feitas que você consegue, não vou dizer antecipar, mas trazer novidades com aquilo que motiva e trazer uma finalidade, né? Quantas vezes eu vejo alunos que, por aprender a programar, falam, pô, professor, hoje está sendo mais legal criar o jogo do que fazer o jogo, né? Você decodificar essa matrix, né? Muda a cadeira, né? Muda a posição ali. Olha, tá bombando aqui o chat e nós estamos chegando aí nos minutos finais, e aí eu tô com aquela angústia que a Kátia fica nos minutos finais, que é contemplar todo mundo. Tá vendo? Hoje não sou eu! Hoje vai ser eu que vou ter que falar aquela frase no final. Hoje a frase é sua. Olha só. Mas a gente tem um pouquinho mais de tempo hoje, André, porque hoje a gente está na nossa sala. É verdade. Muito bem lembrado. Hoje a gente está mais tranquilo. A Samantha está trazendo o seguinte: o STEM, eu acho que é essa a pronúncia, é ótimo. STEM, eu não conheço. É uma sigla. É ótimo para criar Science, jogos. Technology, Engineering, Arts e Mathematics. Nossa, isso. Gabaritou. É nóis! Mas tem o Steam para plataforma de jogos online também, viu? Tá vendo? Mas aí é sem o A, né? Eu pensei isso também. Tem o Steam também. Mas sem o A, né? Foi bom porque eu aprendi, quem tá aqui na sala também que não conhece, já pega a dica. Olha, a Samantha está dizendo que é ótimo para criar jogos e faz o letramento transversal de várias outras disciplinas. A Glauci está dizendo assim, sim, estimula a imaginação, né, pegando essas falas sobre o quanto é importante os jogos, estimula a imaginação, a interação dos demais sentidos esquecidos. Por isso, o exemplo do aluno autista ter se saído muito bem na atividade do jogo. A Daniele, eu estou vendo que a Daniele vai ter bastante coisa para trocar aqui com a Angeliette. A Daniele está dizendo o seguinte: ao contrário da professora Angeliette, sempre trabalhei com jogos em sala de aula. Uma certa vez fizemos um jogo de super-heróis, meus alunos desenharam os personagens, pesquisaram as características e trabalhamos HQs em língua portuguesa. Samantha também trouxe o seguinte: une arte, matemática, ciências e engenharia. E eu aplico integrando, acho que ela está falando continuação do STEM, né? A experiências do cotidiano, inclusive com pratos simples, como fazer um lanche com legumes, verduras. Ai, que fome, Samantha! E fazer um molhinho, ou escolher criar uma pintura de terra, e vai desconstruindo com outras matérias. Se divertem, aprende, e sempre debaixo da pesquisa com a turma.
Dicas muito legais do professor Tupi, ela está dizendo aqui, super anotadas. O Paulo está agradecendo, diz que até a próxima oportunidade, acho que ele tem horário, precisa sair. A Glauce também, deixa eu ver se tem mais coisa. Aqui os agradecimentos. Mas antes de vocês saírem, agora eu vou também falar uma outra coisa que, assim, se vocês gostaram, isso vai ser mais louco ainda. Olha só que bacana. A gente tem cada vez mais narrativas. Foi falado aí muito do Pokémon. Mas experimentar trabalhar com uma criança, com um adolescente, com um adulto, uma conversa reflexiva, como que os jogos são representados nas histórias? Muitas vezes o jogo ele é um vilão. E a pessoa retoma a vida dela depois que ela vence o jogo, né? Do mesmo modo que o jogo é como se fosse um labirinto, que depois de ser resolvido, ele perde a funcionalidade dele. E os jogos, eles se atualizam constantemente para que a pessoa não vença e não perca a graça, né? Então, por exemplo, jogos vorazes. A gente pode fazer uma análise, uma conversa entre a reflexão, o pensamento, que pode até ser derivado em um outro jogo, uma história em quadrinho, mas só a conversa, olha só. Os jogos vorazes, a história original dele é o Minotauro, onde o Teseu ele se alista, né, ele se oferece para ir no lugar de uma criança que foi sorteada. Quem já viu Jogos Vorazes entende que quando chega no final, ela tem uma vida mais ordinária, comum do que ela tinha antes de ser a menina que ela era. Ela é uma fazendeira, ela venceu o jogo. Então, se a gente pegar o 7º selo, é a mesma coisa. Se a gente pegar o jogador número 1, é a mesma coisa. Se a gente pegar o filme Gamer, é a mesma coisa. Então, a pessoa necessita vencer o jogo para que o jogo deixe de ter sentido. O jogo tem começo, tem meio e tem fim. Até para você trabalhar com jovens que o melhor tempo deles ficarem jogando é 1 hora por dia. Não mais do que isso, né? Então, o jogo não é um vilão. O jogo tem o tempo de jogar. É 1 hora de videogame, é 1 hora de quadrinho, é 1 hora de filme, é 1 hora de jogo de tabuleiro, acabou o dia, né? Então, o que acontece? Você conseguir dosar essas coisas até para um benefício da parte comportamental, de lidar com frustrações, né? E aí, dentro desse caminho todo, né? Você chega num jogo hoje, que é a grande coqueluche, o grande estilo de jogo, que é uma coisa chamada Battle Royale, que enquadra-se o Fortnite. E agora tem um Battle Royale que é como se fosse uma Olimpíadas do Faustão, todo mundo vai caindo. Então, o jogo hoje, ele deixa de ser só jogado, ele serve para ser assistido. Ele, por si só, né, já é um modelo de ser filmado. Os celulares, os consoles já vêm com botões para serem gravados e serem transmitidos, né? Então, cria-se esse enorme fluxo, né? E aí, por que talvez uma pergunta que eu sempre faço e eu oriento também, perguntar para os alunos, por que um jogo como Fortnite faz tanto sucesso? Porque é aquela batalha de você contra todo mundo, né? Lembrando que pode ser aquele simulador da vida real. Nossa, e se eu caísse numa circunstância assim, né? E aí, a partir daí, isso é uma forma da gente, talvez, externar os medos, as angústias, né? Que, tudo bem, o jogo ali está sendo uma metáfora. Está sendo essa segunda instância, né? Mas, como é algo que eu gosto tanto, talvez seja mais fácil eu me abrir o diálogo, né? Você sabe, Tupi, que você estava falando, eu estava lembrando de alguns filmes, né? Estava associando aqui. Então, você citou alguns, eu lembrei. O Jumanji, por exemplo. Porque o Jumanji é o jogo dentro do jogo, né? É o tabuleiro e o tabuleiro que se transforma em realidade e ali eles vão vivendo. Tanto o número 1 quanto o Jumanji 2, agora que também é bem interessante. Ele vai se transformando, né? E o 2 é mais interessante. Eu gosto muito do 1, mas o 2 tem uma coisa, porque os jogadores, eles incorporam... os poderes, avatares, né? O seu avatar. Exatamente, eles incorporam poderes que são próprios de determinados, próprios do jogo. Isso é muito relevante, porque ele faz uma brincadeira muito interessante sobre realidade e ficção. E constrói uma narrativa a partir daí. Eu acho fantástico isso. Na semana que vem, a gente vai ter a professora Glaucia, ela teve que sair, ela não está aí com a gente mais,
ela saiu um pouquinho antes, que ela tem aula. Ela vai falar do virtual, do real e do virtual. Então, complementa muito essa conversa que a gente está tendo hoje, né? O jogo tem essa dimensão do real e a dimensão do virtual, né? Porque o jogo, como ele é uma situação de segunda instância, ele não é a realidade, mas ele cria uma virtualidade. A Glaucio vai discutir isso. Vamos ver como é que ela vai trazer essa questão aí. Aliás, aqui no chat, gente, nós temos o link da pesquisa, né? Para quem já precisa sair, a gente também está partindo para o encerramento. Respondam a nossa pesquisa para a gente ouvir de vocês quais os próximos temas. Mas eu desconfio que também o Tupi vai ter que voltar aqui pela terceira vez, viu? Porque é um assunto... Eu desconfio, ligeiramente uma desconfiança de que eu acho que ele vai ter que voltar aqui nas próximas vezes. Pô, gente, é uma honra, será uma honra. Na próxima vez, acho que o Tupi pode dar dicas de como o professor pode criar jogos para dar suas aulas, de repente. Jogos na prática. Ó, a Juliette está fazendo assim, ó, com o joinha da mãozinha dela. Aí a gente posso mostrar criar algumas guias para serem seguidas, para sistematizar. Então, assim, como um design de aprendizado, como enfocar, como conversar com o aluno, né? Como transformar um jogo que já existe, pegar um jogo digital, transformar em tabuleiro, né? Poxa, pode ser legal. Tá combinado já. Tá combinado, só marcar a data, você só vê aí quando você pode. Não, porque assim, nossa, é fantástico, né? Porque assim, aqui, hoje a gente tem na sala poucas pessoas, mas no Facebook a gente já tem um monte de gente acompanhando. Desde que a gente começou a fazer a transmissão simultânea no Facebook, pelo Facebook, a gente tem muita visibilidade e esse assunto eu tenho certeza que vai ficar disponível, né? As pessoas vão acessar, muitas pessoas vão acessar. Então, aí a Andrea está conduzindo já para os finalmente. Isso. O Salvador compartilhou alguma coisa aqui para a gente. Deixa eu ver o que é. Mas se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, aproveitar esses minutinhos finais, que aí eu vou passar a palavra aqui final para o Tupi. Eu só vou dizer para ele que ele falou... GIF, eu vou e você. Que ele falou do fim do jogo e tipo da renovação, né? Eu tô dentro do mesmo jogo há 15 anos. Né? Faz 15 anos que eles vão atualizando, que o enredo vai aumentando, exatamente, que a história vai sendo incrementada, que as ferramentas vão sendo atualizadas, e faz 15 anos que a gente joga o mesmo jogo. Muito legal. E eu tenho amigos meus que os filhos estão jogando com eles já. Olha que legal. A carinha da Angeliette aqui, gente, tá muito legal. Ela tá muito acreditando. Não acreditando. Legal. Eu quero fazer uma pergunta para o Tupi, André, antes de você encerrar. E a Maribel também tem uma coisa aqui. Ó. Isso, era isso Tupi, que eu ia falar, mas vamos lá. Você citou aí, você mostrou o livro do Wells, do A.J. Wells. Uhum. Qual é o livro? Porque aí eu fui procurar, não sabia qual era o tipo. Na verdade, ele é um livro que não tem no Brasil. Foram 2 revistas que ele lançou e ele se chama Floor Games e Little Wars. Que são os nomes das 2 revistas que nem existem mais. Vamos ver se a gente acha na Amazon. Acha sim. Muito Obrigada. Bom. Só para compartilhar aqui, a Maribel está dizendo assim, parabéns pela excelente conversa, Tupi, fiquei boquiaberta com o teu conhecimento. Já trabalhei na parte educacional, desenvolvimento de um jogo digital, mas contigo os meus horizontes se abriram e a gente percebe o quanto não sabe. Quanto mais... Tem um ditado, né? Uma frase que fala, quanto mais... como é que é? Sei que nada sei, né? Alguma coisa nesse sentido. Quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai descobrir que não sabe, e é infinito. A gente está com Tupi, é sempre muito bom, gente. Parabéns pelas dicas. E com a Maribel também, que a Maribel também fez uma intervenção aqui muito legal. Ela fez um webinar com a gente, foi muito bom, muito bom.
Bem lembrado, Maribel, isso, do Sócrates, só sei que nada sei. A Meire está dizendo aqui, parabéns pelas dicas, sempre trabalhei com jogos e cada vez aprendo mais, enfim. Tupi, queria te passar aí os minutinhos finais para você fazer seu encerramento e a gente poder depois encerrar aqui oficialmente o nosso webinário de hoje. Então, primeiramente eu quero agradecer, né? Eu fico feliz, acho que nem eu falei no começo, e falo de novo, acho que alguma coisa eu devo ter acertado, né, para ter voltado, alguma coisa deu certo. Eu vou terminar a minha fala lembrando da professora Marília Franco, uma pessoa sensacional que começou no Brasil essa questão do ensino de filmes, né? E foi a pessoa que mais me adotou, assim, me pegou pela mão para dar a visão dela e transferir as questões assim que ela sabia me ensinar. E eu busquei todo esse lado dos jogos até numa superação pessoal, né? Eu desde muito cedo fui diagnosticado com dislexia, disgrafia e hiperatividade. E eu sei que quando eu terminei o mestrado, que ela me abraçou tudo, ela falou: você tem uma dívida. Do mesmo jeito que você conseguiu conhecer seu processo de aprendizado, de ensino, conseguiu encontrar um caminho, agora você precisa passar isso para frente, né? E aí eu fiquei com isso muito muito na cabeça, assim. Então, e eu penso sempre, é aquilo que eu acredito e que eu vivo, né? Conhecimento é uma energia tem que estar em movimento. A maior ousadia do ser humano é pensar, e a máxima de todas é tentar fazer com que os outros pensem, né? No foro íntimo das pessoas. Se você tentar, eu acho que já é válido. Então, a gente está aqui para trocar, para aprender, para conversar. Cada comentário também eu fico com ele na cabeça. Quando a gente fala, a gente aprende mais, né? Porque é uma responsabilidade. Então, assim, fico muito feliz pelo convite e por ver vocês. Espero rever-lhes novamente e vamos seguindo. A gente que agradece, Tupi, a tua disponibilidade, o teu carinho por estar aqui. E eu queria falar, assim, eu anotei algumas coisas, né, que você foi falando, e a participação de todos também ajudou a costurar o nosso webinário, mas logo que você abriu a tua fala, você falou que você traz a tua opinião, você traz a tua história de vida, né? Quando você conta, quando você fala sobre a tua experiência, a tua pesquisa sobre games, sobre gamificação e tudo mais. E aí você termina com essa frase, né? A maior ousadia é pensar e a máxima é fazer com que os outros pensem. Eu acho que contemplou realmente tudo isso que você colocou e quero também agradecer a tua presença, agradecer a Kátia aqui pela confiança, por ter passado o bastão hoje, agradecer... Parabéns. Mediador, assim, ó, eu posso falar, live, eu conheço mediadores, e você, ó, muito boa. Bom, obrigada. Agradecer a presença de todo mundo, vocês lembrarem de responder para a gente a nossa pesquisa. O Marcelo está falando aqui ainda, deixa eu ver aqui. Eu lembro que no jogo final do Final Fantasy X, o jogador precisa aprender um idioma para se comunicar com personagens importantes. Isso em um jogo comercial, imagine com foco pedagógico, olha que legal. E aqui a Carla Joffre, o jogo que é uma maneira lúdica de aprender, parabéns pelas dicas, Samantha está agradecendo. Valeu, Samantha. A Sandra também está agradecendo. A Angeliette está toda aqui empolgada. Que bom que a gente te fez empolgar nessa trilha dos games. Uau, tenho muito que pesquisar e aprender nesse assunto. Vou esperar a volta do Tupi. Agora a gente já criou expectativa, viu, Tupi? Maravilha. Com muita ansiedade e projetos para discutir. Valeu. Obrigado, Angeliette. Obrigado, gente, pela presença de vocês. Bom descanso a todos. Valeu.